Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um podcast, né? Juntamente aqui, hoje está eu, a Arielle, para juntas podermos compartilhar com vocês nosso testemunho. O tema de hoje é quando e como foi que você percebeu que o seu marido celestial era o Pai celestial dos seus filhos para prover tudo, né? Nós sabemos que para mim, por exemplo, desde o início da minha jornada, esse é um dos temas que mais assim me trazia uma preocupação, né? Mas como ele tudo é suave, leve, ele foi tirando esse fardo, né, das minhas costas. E eu sei que de muitas outras mulheres, né, que têm testemunhado o quanto ele tem cuidado dos nossos filhos, o quanto ele tem sido um pai maravilhoso, e hoje nós vamos contar para vocês o nosso testemunho, né? Aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? E através do nosso testemunho, uma coisa que nós temos muito estudado esses dias, principalmente que nós estamos estudando o Vencendo os Obstáculos, né? O quanto o Senhor tem nos ajudado a vencer muitos obstáculos e podemos ver o reflexo, né, de vencer esses obstáculos através de tudo que os nossos filhos também estão vivendo na jornada deles, né, juntamente conosco. Então, eu quero convidar a Arielle para que ela possa, né, compartilhar conosco como foi para ela, né, vivenciar esse momento. E, Arielle, querida, fique à vontade para compartilhar conosco. Seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. Boa tarde, Marta querida. Boa tarde, queridas e lindas noivas. É muita alegria estar aqui hoje para compartilhar sobre um tema que é tão especial para mim. O Senhor como Pai Celestial dos nossos filhos, né? Nós como mães, assim, como a Marta falou, né? Quando a gente inicia a jornada, a maior preocupação, né? Nossa, e os nossos filhos, né, o que eles vão sofrer, não só emocionalmente, né, mas também, né, é, materialmente, né, e é uma preocupação muito grande, mas eles têm um pai maravilhoso, né, o pai celestial deles é algo fantástico. E assim, eu vou contar para vocês, assim, o momento que eu realmente vi o Senhor, além de meu marido celestial, como pai da Astrid, foi bem forte. Isso foi em mim, foi o ano passado, quando ela teve um problema muito, muito sério de saúde, que ela teve transtorno alimentar e a saúde dela foi muito, muito afetada, a ponto de ela não conseguir movimentar o braço dela, sabe? Que ficou bem, bem paralisado. E naquele momento, eu clamei muito, eu clamei muito, muito ao Senhor, sabe? Eu lembro que tinha noites assim que eram difíceis, né? Que você para e pensa, Senhor, como é que eu vou suportar isso, né? Mas ele começou a se mover, ele conseguiu um tratamento para ela, um especialista aqui na minha cidade, que nós não tivemos que pagar absolutamente nada. Foi uma benção aquilo. Ela tomou vitaminas, ela teve o acompanhamento de fisioterapia, tudo, sem nada, nada, nada. E eu sempre conversando com ela, e nós duas orando juntas, sabe? Falei, Gabriela, teu Pai Celestial, o Senhor, Ele está do teu lado, vamos orar com Ele, vamos conversar para Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar. E eu lembro que tinha um festival de música, que ela é apaixonada por música, né? A música está fazendo também muito bem para ela e ela queria muito ir. E todos os médicos falavam que não ia ter como ela ir, porque era uma cidade assim muito, muito longe da nossa, tipo acho que uns 800 quilômetros de distância, né? E eles falavam, não, ela não pode ir nessas condições, numa viagem, imagine num show, né? Toda aquela agitação, tal, não sei o que, mas era um sonho dela, né? E aquilo estava planejado já há muito tempo. Eu sei que uns 4 ou 5 dias antes, a gente orou, eu e ela, eu lembro muito bem, para que o Pai Celestial, se fosse da vontade dele, a gente nesse show, ele a curasse daqueles problemas físicos que ela estava tendo e ela pudesse ter saúde para ir. E eu nunca vou esquecer isso, nem a Astrid esquece que no dia seguinte ela acordou o braço movimentando normalmente,
não sentindo mais dor, não sentindo mais nada. Foi, olha, uma bênção que eu já contei, eu não me canso de contar essa bênção, né? Porque é um milagre fantástico dele. E a partir desse momento, a gente foi, eu percebi realmente que ela tinha um pai em casa, ela tinha um pai com ela o tempo todo, né? E ele foi nos conduzindo nesse, para verificar, para mostrar por que que a Astrid desenvolveu um transtorno alimentar. Claro, teve o problema com o pai terreno, né? Da nossa jornada, a crise mostrando que é especial. Há pouco tempo a gente conseguiu que ela tem fazendo exames, muitos exames assim, a pedido dela mesma, que falou, né? Ela foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, do nível 1, que é uma condição que não é. O senhor deixou isso bem claro para mim, que isso não é uma doença, é uma condição dela, é uma característica dela. O que me levou àquela lição de vida da Erin. Se não me engano, o título é uma característica mal interpretada, que fala sobre o toque, que muitas pessoas entendem que o toque é uma doença, mas não, o toque não é, o toque é uma pessoa ordeira, né? Porque o nosso Deus é um Deus organizado. E o que que esse transtorno, entre aspas, causa para ela? Algo que para o mundo pode ser ruim, mas nós, como cristãs, conhecemos a vontade do Senhor, sabemos que não. Ela é uma menina quieta, ela é uma menina caseira, ela é uma menina que não gosta dessas coisas que muitas garotas hoje estão sendo enganadas, né? Agindo com muita liberdade, com muito disso. Então, ela fica mais na dela, ela é reservada, então, o senhor foi mostrando isso para mim e falou: olha, isso é uma proteção que eu estou dando para a nossa menina. É uma proteção, porque isso não afeta o intelecto dela, não afeta a coordenação dela, nem nada, apenas a mantém segura dos perigos do mundo. É como naquela história lá que está na Bíblia, da filha do Jacó, que ela quis conhecer como viviam as moças, e ele a protegia tudo, e ela foi conhecer as moças que não eram de Israel e acabou dando toda aquela confusão lá, que ela acabou sendo violentada por um rapaz de lá. Ela, a Gabriela está sendo protegida realmente pelo Pai Celestial dela quando evita que ela tenha desejo de ser livre desse jeito. Então, o que eu posso dizer, meninas, é que em relação aos nossos filhos, é claro que a gente se preocupa, mas a gente sempre, 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 sempre tem que lembrar que o Senhor, além de ser o nosso maravilhoso marido celestial, né? Ele é um pai presente em todos os momentos. Nunca faltou nada assim, nem para mim, nem para a Gabriela, nunca. Em meses que eu olhava e pensava, nossa, como é que eu vou pagar tudo isso? Como é que eu vou fazer isso? Sempre, sempre aparecia algo que era a quantia exata que precisava, sabe? Ele cuidou dela, ele cuida dela quanto aos estudos, ele cuida dela quanto ao que ela gosta de ver, quanto aos gostos dela. Ela tem conversado muito mais com o Pai Celestial dela. Ela ora, ela pede. Às vezes nós ficamos nós duas conversando e falando como ele é legal. Ela até fala, nossa, meu Pai Celestial também tem um senso de humor muito maravilhoso, né? Porque às vezes a gente está aqui, eu fico só pensando no que eu quero, uma coisa, e quando eu vejo, olha, ele pegou e me deu, às vezes, uma vontade de comer alguma coisa, uma vontade de dar um passeio. Então, o que eu posso dizer, assim, compartilhar, é que foi num momento de muita dor, assim, de ver uma filha realmente doente, que eu vi como ela tem um Pai Celestial, que ele se revelou para mim e para ela como Pai Celestial dela. E com esse diagnóstico que ela teve do transtorno do espectro autista, ele usou isso também para me mostrar o porquê que muitas situações ocorreram no passado, muitas modo de agir dela quando ela era pequena, é,
em relação também o meu relacionamento com o MT, o relacionamento dela com o pai terreno dela, inclusive depois do diagnóstico, ela falou: "Mãe, eu quero explicar tudo isso para o pai". Ele veio conversar, ela explicou: "Olha, pai, quando eu fazia assim, assim, não era porque eu não queria, era porque é o meu jeito". E isso, eu creio que Deus também está agindo e trabalhando nisso para fazer o MT entender que muitas coisas que ele achava que que ele fez de errado, ou que eu fiz de errado, ou que nós erramos, eu tenho muita fé que o Senhor está mostrando isso para ele, que não era culpa de ninguém. Todos nós estávamos vendo, aprendendo, e ele está trabalhando nos 3 como uma família, está agindo no coração de cada um. Então, para encerrar, porque senão eu fico falando aqui do meu marido celestial há muito tempo, eh, se vocês, queridas, estiverem passando com algum momento de dificuldade com o filho de vocês, com os filhos, entreguem a ele, clamem ao seu marido, peça que ele se manifeste plenamente como Pai celestial dos seus filhos, e vocês vão se surpreender, vão ver a transformação que ele vai fazer, não só na vida de vocês, como na vida dos seus filhos. Beijo, era isso. Nossa, muito obrigada, Arielle, que lindo. Estou aqui assim em lágrimas com o testemunho muito lindo, né? É esse realmente o marido maravilhoso, incrível que nós temos e um pai incrível também que nossos filhos têm, né? A Elisa acabou de entrar, mas eu vou dar um tempinho para ela se ajeitando aí e eu vou compartilhar, né? Também o meu testemunho, aquilo que o meu marido maravilhoso também tem me ajudado. Então, vou me apresentar, né? Eu sou Marta Esté, e esse processo, né, onde eu tive a certeza que a minha filha tinha um pai que podia suprir as suas necessidades, né, fossem elas espirituais, afetivas, emotivas e também as financeiras, né? Aconteceu exatamente quando eu fiz os cursos de vida abundante, né, conforme a Ariela falou, né? Foi onde eu entendi que eu estava nessa jornada com um propósito muito maior do que ter meu casamento restaurado. Mas meu amado queria me ensinar, né? Primeiro a viver da forma suave e leve, e depois ele me ajudou a compreender que além de ser o meu marido, ele também queria dar uma vida feliz para a minha vida, para a vida da minha filha, né? Queria que ela pudesse construir, né? Galgar a sua jornada firmada na palavra dele, né? E eu pude ver tudo que eu aprendi durante, né, o tempo da minha jornada, antes de chegar nessa etapa da minha jornada, eu pude ver sendo refletido nas ações da minha filha, né? A Brince foi começando a realmente mostrar para mim que ela confiava no nosso amado como o pai dela, né? Como amigo dela, e isso mais uma vez confortou meu coração, pois eu sabia, né? Eu tinha certeza que além desse Pai celestial maravilhoso, ele também começou a ser também o seu amigo que estava sempre ao lado dela. E claro que isso não foi da noite para o dia, né? Como nós sabemos, é uma jornada de restauração das nossas vidas. Então, como que isso aconteceu? Na verdade, a Brice começou a demonstrar o privilégio que era para ela estar tendo um pai tão maravilhoso, né? Mas eu quero contar assim para vocês como foi um pouquinho da jornada dela, para que vocês possam entender o contexto, né? Como eu disse no início do nosso podcast, nós sabemos que a criação dos nossos filhos não é leve, nós sabemos disso. Mas como muitas de vocês, essa criação muitas vezes é somente conosco, que estamos as mães como, entre aspas, solteiras, né? Mas o que eu posso dizer é que no início as coisas não estavam muito bem, eu sentia muita dor e o desespero era muito grande de eu ter que criar minha filha sozinha. E teve um momento na minha jornada em que realmente o medo quis me dominar, quando eu percebi que a Brince aparentava muita tristeza, chorava muito, principalmente quando eu saía com ela.
né, estava assim no meio de muitas pessoas. E foi nessa época, inclusive, que meu marido celestial falou ao meu coração sobre deixar ir à igreja, né? Pois esse era o maior ambiente onde eu ia com ela e ela via certas cenas, né? Existiam apresentações Dia dos Pais, Natal, e ela via as crianças com seus pais e ela nunca vivenciou isso. E foi onde nós começamos a construir uma intimidade com o Senhor, e ele foi tratando não somente o meu coração, mas também o coração dela. Nós tivemos muitos, né, alguns momentos em que nós passamos, algumas também necessidades financeiras, mas que ele também supriu de uma forma sobrenatural para nós. E eu queria também, nessa época, saber como eu poderia proteger minha filha quando ela estivesse longe dos meus olhos, porque eu temia muito que ela pudesse ser maltratada. Mas foi nesse período também que meu amado me ajudou a encontrar paz em relação à proteção dela, né? Inclusive com aquela lição que nós bem sabemos sobre a proteção dos nossos filhos. E eu aprendi que se ele tinha se tornado o meu primeiro e único amor, eu podia confiar nele para ser o Pai Celestial dela, né? E isso aí foi tirado, aquele peso dos meus ombros. Então, esse foi o ponto principal para ela reconhecer que ela tinha um pai que cuidava dela de uma forma maravilhosa, porque foi nessa época, né, nos nossos momentos a sós com ele, é que nós construímos esse laço de intimidade e que se tornou ele o meu marido celestial e o pai celestial dela, né? E antes eu tinha muito receio na criação, né, da minha filha, mas agora eu não tenho mais. Hoje eu vejo como meu amado tem sido meu braço direito na criação, na educação da minha filha. Sei que ela é privilegiada por ter o melhor pai, tão dedicado, amoroso, cuidadoso, e hoje eu posso olhar para ela, eu já tenho 11 anos de idade, e depois de tudo que nós passamos, ver que não existe no coração dela, não existe na mente nenhuma sequela de todo o processo que um dia eu tive medo que ela tivesse, né? Porque o Senhor curou, né? O nosso amado curou o coração dela, as emoções, os sentimentos. Hoje ela é uma criança feliz e ela sabe. Hoje eu posso vê-la depender do seu Pai Celestial em todas as coisas. E é muito emocionante ver isso, né? Vê-la falando com ele, orando, lendo a palavra, e não tem alegria maior do que vermos, né, que nossos filhos andam na verdade. E também saber que ela tem ciência, que mesmo na ausência do seu pai terreno, ela precisa honrá-lo, amá-lo e orar pela vida dele, né? Porque isso trará anos de vida para ela, como promete, né, lá na palavra do Senhor. Então, queridas, o que eu quero compartilhar com vocês que esse é um processo. Realmente, nós entramos, eu nunca imaginei, eu entrei na jornada realmente com um único propósito, restaurar o meu casamento. Mas eu descobri que o Senhor queria realmente me ensinar e ensinar para minha filha que ele tinha muito mais, né, para nos dar. E ele tem nos dado, né, tem nos transformado a cada dia mais, para que eu tenha realmente um marido celestial muito maravilhoso e eu seja a noiva dele e da mesma forma que ele seja o Pai Celestial da minha filha e que ela se torne cada dia mais, né? A noiva em espera, sendo preparada para ser também uma mulher segundo o coração dele. Então, era isso que eu queria compartilhar e quero convidar a Elisa para compartilhar conosco o seu testemunho, querida. Fique à vontade para compartilhar. Olá, queridas. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês neste podcast, compartilhando um pouquinho, né? Um pouquinho mais da nossa jornada e do que nós temos vivido aqui, né? É, esse é um assunto que me deixa, assim, muito emocionada, porque era um dos maiores medos que eu tinha quando eu iniciei essa jornada. De repente, eu me vi sem recursos, sem, né, ah, desamparada, literalmente, assim, né, e com uma criança, né, então foi assustador.
E esse processo, né, começou primeiramente comigo. Eu precisei viver ele, né? Cada um dos passos, né? O reconhecimento dos meus erros, o meu arrependimento, né? E também a cura. Então, eu posso dizer que eu comecei, né, a introduzir esses princípios no coração do meu filho quando depois que eu fui curada, né? O Senhor fez esse processo dentro de mim para que eu pudesse oferecer a ele aquilo que eu estava experimentando. E eu confesso que foi assim um caminho que a gente foi assim trilhando juntos, né? Aquilo que eu aprendia, o Senhor me dava a oportunidade de compartilhar com ele. Claro que de acordo com a idade, né? Quando tudo aconteceu, ele era bem pequenininho, então o Senhor foi me dando sabedoria, até na forma de falar, né? Com ele, explicar alguns princípios, alguns assuntos. E eu posso dizer, assim como, né, a querida Marta e a querida Arielle disseram que foi principalmente depois de que eu comecei os cursos, né, de vida abundante, porque a nossa visão se transforma, né? Eu acredito que é um amadurecimento espiritual. A gente passa a enfrentar, né, e viver essa jornada de uma forma diferente. A gente começa a experimentar um sentimento, né, que até então era desconhecido. A gente começa a não apenas falar, né, que nós temos um marido celestial, mas experimentar mesmo, viver isso, né? Muitas vezes, enquanto eu estudava esses cursos, eu começava a dançar em casa, né? Cantar para ele. Então, era uma sensação maravilhosa que, né, às vezes eu e o meu filho a gente começava a rir, porque era até engraçado. Mas são sentimentos, né, e sensações que não há dinheiro no mundo que possa comprar aquilo que ele oferece para nós nessa jornada. Então, né, à medida que eu apresentava para o meu filho esse Pai Celestial, ele também tinha anseio de conhecer mais, de querer saber mais. Então, né, a gente foi crescendo e foi evoluindo nessa caminhada. E primeiramente, né, o Senhor trabalhou a parte emocional e espiritual, né, através dos cursos de vida abundante. E foi assim um princípio que se consolidou a partir do momento que eu comecei a estudar os cursos, né, mentalidade de pobreza, que aí eu diria assim que a gente já estava num nível mais avançado. Então, todas as dificuldades e situações que a gente enfrentava, principalmente financeiras, às vezes, né, eu vi o meu filho me encorajar. E eu ficava depois assim emocionada, né? Porque ver, né, uma criança com uma fé tão pura, né? E tão confiante, né? De que o Pai Celestial está ali para cuidar dele, cuidar de mim, é maravilhoso, né? Então, queridas, é uma caminhada que eu digo para vocês, se eu parasse a minha jornada aqui, já teria valido muito, muito a pena. Só de ver assim o que o Senhor tem feito na vida dos nossos filhos, o que Ele tem semeado na vida deles e a gente vê os frutos, né? A gente vê assim eles se interessando pelas coisas do céu, com desejo de ler a Bíblia, de orar, né? De abençoar a vida de outras pessoas financeiramente, né? Todo o dinheirinho que o meu filho recebe, ele já separa o seu dízimo, né? E sem titubear, ele, além do dízimo, ele separa as ofertas também. Então, vale muito a pena, né? Se esse hoje é um medo que você enfrenta, né? Como eu enfrentei,
eu encorajo você a entregar seus filhos nas mãos do melhor pai do mundo, né? Porque você pode ter certeza que nada vai faltar, tanto emocionalmente, espiritualmente, quanto materialmente. Ah, lindo, muito obrigada, Elisa, pelo compartilhamento. Obrigada, Arielle. Realmente, né, como nós dissemos no início, quando se fala dos nossos filhos, tem sim muita preocupação, mas é realmente é, esse fardo ele sai de cima de nós quando nós realmente entregamos ele ao Senhor, né? Nós confiamos nele, né? Então, o que nós queremos dizer para aquelas que ainda têm passado por dificuldades na criação dos seus filhos, se você ainda passa por alguma inquietação em relação a eles, de como eles serão no futuro, de como se desenrolará esse futuro, né? Que todas nós, como mães, desejamos que sejam bons para os nossos filhos, né? Saiba que o nosso marido celestial cuidará de você e cuidará dos seus filhos também, de uma forma como todas nós citamos aqui hoje, de uma forma sobrenatural. Porque ele mesmo diz na palavra dele, né? E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Então, querida, pode descansar, pode entregar. Nós encorajamos a todas a lançar sobre ele toda a inquietação. E lembre-se que os nossos filhos têm, assim como a Elisa e a Arielle disseram, e nós estamos aqui reforçando. Eles têm o melhor pai que os ama com um amor incondicional. Né? Nos ama muito mais do que a nós como mães, né? E sabe da necessidade de cada um dos nossos filhos e está cuidando, não somente agora, né? Mas ele conhece o futuro dos nossos filhos. Então, ninguém melhor do que ele para direcionar e para guiar nossos filhos nessa jornada da restauração de vida deles também, né? Voltando eles cada dia mais para o colo do Pai Celestial deles. Então, muito obrigada, Elisa, muito obrigada, Arielle, por ter estado aqui conosco, compartilhando o testemunho de vocês. Queridas, muito obrigada por nos ouvir, né? E até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Um super abraço para vocês. Fiquem na paz.